Olá, você que nos acompanha na página Espírita Estação da Luz, ou Estação da Luz Espírita. Bom dia a você, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos reproduzir uma live muito importante, é um estudo que o nosso irmão Haroldo Dutra Dias está fazendo sobre o livro Nosso Lar. E ele inicia hoje esse estudo abordando o tema espiritualidade de vida. É um trabalho muito importante, você não pode perder. Lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos. Eu tenho falado isso com muita frequência porque apareceram restrições em algumas publicações nossas, nessas reproduções que nós fazemos. Nós extraímos o material do YouTube ou os textos, livros ou obras da codificação que estão em PDF, já publicados à disposição do público. Nós retiramos, fazemos a edição e colocamos na nossa página Estação da Luz Espírita, com o objetivo de proporcionar a você que estuda, pesquisa ou mesmo para o seu lazer, encontrar no mesmo lugar o máximo de material espírita para evitar ficar pesquisando, procurando. E ali você ganha tempo. É o nosso propósito. Não tem fim lucrativo, nosso propósito é divulgar a doutrina espírita. Por isso eu lhe convido agora a você assistir a live de Haroldo Dutra Dias. Muito obrigado. Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos, boa noite para todos, bem-vindos ao nosso canal Espiritualidade e Vida, para mais uma semana de estudo do livro Nosso Lar. Sejam todos muito bem-vindos, uma noite abençoada para todos, né? Vamos ver quem entrou primeiro aqui. Mário Correia foi o primeiro a entrar na live, depois Maria Madeira, Marisa Souza Oliveira, de Serra, Espírito Santo, Marisa Andrade, Zu Maronese, Ana Ribeiro, e agora cada vez mais pessoas entrando aqui, Marisa Del Valle, Ellen Vidigal, Mércia Duartefe, Écio Silveira, de Aracaju, Sergipe, Gustavo Dalto, Débora Monteiro, de Taubaté, que coisa boa, hein? Ilciane, de Teresópolis, Cauê Santana, de Aracaju, Sergipe, que bacana, tem Rio de Janeiro, olha que bacana, Maria Luísa Schmidt, de Uberlândia, Campo dos Goitacazes, Elizabeth Mota, que bacana, sejam todos muito bem-vindos, né, para mais uma noite aí do nosso estudo, esse estudo muito gostoso, muito bom, que é o estudo que a gente faz do livro Nosso Lar. A nossa intenção é que esse estudo dure muito tempo, porque a gente quer seguir a série André Luiz, não é isso? Estudar com profundidade essa série, para a gente poder aprender a riqueza das descrições do mundo espiritual, a riqueza do ensino moral dessa série André Luiz. Então é muito bom ter todos vocês aqui nessa grande sala para que a gente possa estudar, né? Para quem está chegando aí pela primeira vez, esse aqui é um canal espírita, é o canal Espiritualidade e Vida, e aqui a gente faz um estudo espírita, é um estudo de uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, que é a obra Nosso Lar, né, do médico cujo pseudônimo é André Luiz. Então, sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar, eu queria dar o recadinho, né? O recado que já está disponível o livro Despertar. Isso mesmo, vou colocar ele aqui, ó. Esse é o livro mesmo, gente. Já chegou. Quem comprou o livro na pré-venda já foi enviado para o correio. Então, muitas pessoas já estão recebendo, né? Agora depende, claro, aí da dinâmica do correio, depende do lugar onde a pessoa mora, mas muitos já estão recebendo o livro. Esse livro Despertar é um livro espírita que fala da transição planetária, dos nossos desafios na transição planetária. Não é? Então, esse é o...
E eu doei os direitos autorais para o Remanso Fraterno. O Remanso Fraterno é a instituição situada em... Olha aqui, ó, aqui tem uma fotinha, uma descrição, né, da instituição. O Remanso Fraterno é uma instituição que atende crianças e adolescentes em vulnerabilidade na cidade de Niterói, não é? E um dos fundadores é o nosso querido Raul Teixeira. Nosso querido Raul Teixeira até mandou uma carta agradecendo, todo carinhoso. A diretoria lá do Remanso Fraterno me enviou o e-mail agradecendo, né, esse gesto. E a gente tem um carinho tão grande pelo Raul, um respeito tão grande pela história dele, pela trajetória do Raul, é que, na verdade, a gente se sente, na verdade, só retribuindo tudo o que ele fez pela divulgação da doutrina espírita, não é? Então, quem quiser adquirir, anota aí, pessoal, me ajuda aí, gente. É no site www.hiperlivros.com.br www.hiperlivros.com.br. O livro está muito legal, gente, está muito bacana, uma diagramação assim super legal, realmente está uma obra muito gostosa e além da pessoa aprender, além dela refletir sobre essa temática aí da transição planetária, ela acaba auxiliando também o Remanso Fraterno, essa instituição, e auxiliando as crianças que lá estão. Combinado? Então, hiperlivros.com.br já está disponível para você comprar, já calcula o frete e você recebe o livro aí na sua casa. Na sua casa, tá bom? Por enquanto tem só o livro físico, mas daqui a pouco vai ter também e-book, vai ter o livro digital. Combinado, gente? Então, vamos ajudar, não deixe de ajudar. Teve muita gente aí que já comprou vários, né? Tá muito bacana, gente. Tá quase 3.000 pessoas já compraram o livro. Então, vocês imaginam a alegria lá da instituição de estar nesse momento de dificuldade para todas as instituições, um momento grave para a economia, não só do Brasil, mas para a economia do mundo inteiro, e a instituição receber esse carinho aí, esse apoio, que coisa gostosa, né? Então, uma gratidão eterna a todos que contribuíram, gratidão ao nosso querido Raul Teixeira, nossa admiração, nosso carinho, nosso total respeito a ele, e espero que vocês gostem do livro, que nós fizemos com muito amor, muito carinho. É um livro gostoso de se ler, mas profundo, mas com a palavra simples, não é? Então, vamos lá. Bom, quem se lembra onde a gente parou, eu vou voltar 2 parágrafos, porque o tema agora vai esquentar, vai ficar muito bom, muito, muito, muito bom. Nós estamos no capítulo 11, nós estamos finalizando o capítulo 11. E nós estávamos numa parte aqui do capítulo 11 em que o Lísias explicava para o André Luiz qual que era a dinâmica de atendimento na colônia espiritual. Então, primeiro ele falou de outras colônias, falou que existem milhares e milhares e milhares de colônias espirituais, não é? Porque a criação e o desenvolvimento de colônias espirituais segue, mais ou menos, o desenvolvimento aqui também na crosta planetária. Não é isso? Pelo menos nas esferas mais próximas do orbe, sem levar em conta as esferas superiores, porque nas esferas superiores, a gente sabe disso, o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, ele é o mundo primário. O mundo físico é que é temporário. Nós precisamos ter isso em mente. A Terra física um dia vai acabar. Um dia o nosso Sol vai acabar. O sistema solar vai acabar. Mas o mundo espiritual, não. Porque o mundo espiritual é permanente. Ele não acaba. Ele sobrevive às mutações
da matéria densa. Ok? Então, está lá no Livro dos Espíritos, né? O mundo primitivo, o mundo original é o mundo espiritual, é o nosso verdadeiro mundo. O mundo físico ele dura por um certo tempo. Ok? Então, a gente precisa retomar esses conceitos para que a gente possa raciocinar com segurança, para que a gente possa pensar numa direção correta. Isso é muito importante. Olha, gente, nós já somos quase 1000 pessoas aqui. Muita gente aí dando o seu like. Então, não deixa de divulgar essa live, não deixa de espalhar para os seus contatos. Às vezes a pessoa está num momento de dificuldade, está precisando se unir, está precisando aqui de vibrações de paz, de harmonia, está precisando fazer uma conexão com Deus, uma conexão com a espiritualidade superior. E esse momento aqui do nosso estudo do livro Nosso Lar é um momento de espiritualidade. É um momento em que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente interage, né? Você imagina, nós somos 1000 pessoas aqui agora. Olha que coisa linda. É muito bonito isso, né? Então, não deixa de divulgar, não. Divulga aí. Então, vamos lá. Aqui o Ulisses vai começar a explicar como é que os espíritos chegam e para quais lugares eles vão em nosso lar. Então, vamos lá. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Então, o Ministério do Auxílio é aquele local que recebe espíritos que estão vindo de zonas inferiores do umbral. Importante a gente ficar atento a essa expressão, zonas inferiores do umbral. Porque o umbral tem várias subdivisões. Nós vamos estudar isso, gente. O próximo capítulo é sobre umbral. Para quem está doido aí para saber como é que é umbral, o que é umbral, como é que o umbral se organiza, aguarda mais um pouquinho. Nós já estamos entrando nesse tema. O capítulo 12 é o capítulo que fala do umbral. Então, o umbral possui também vários níveis. Então, aqueles espíritos que vêm das zonas inferiores do umbral, ou seja, daqueles locais com maior sofrimento, daqueles locais em que estão os espíritos que encarnaram e não aproveitaram a sua encarnação, né? Se retiraram da vida física com mais débitos do que méritos, complicaram mais do que resolveram. Esses espíritos são acolhidos em 2 ministérios. 2 ministérios. Então, vamos lá. Do auxílio e da regeneração. O do auxílio são aqueles dóceis, aqueles que já estão mais abertos, né? Eles não estão mais refratários, não estão mais rebeldes, eles não estão mais arrogantes, eles estão permeáveis, estão abertos à ação da espiritualidade. Por isso, eles são recebidos no Ministério do Auxílio. Então, o Ministério do Auxílio recebe espíritos que vêm de regiões difíceis do umbral? Sim. Mas somente aqueles que já se arrependeram, somente aqueles que já abriram mão da teimosia, que abriram mão da rebeldia. Esses vão para o Ministério do Auxílio. Agora, aqueles que se mostram mais refratários, aqueles que estão com dificuldade de entender a proposta, não é? Aqueles que estão com dificuldade de aceitar os conselhos, ou até uma coisa curiosa aqui, aqueles que às vezes têm dificuldade até de reconhecer que erraram. Porque tem espírito que
apronta aqui na vida corporal e ele acha que não fez nada demais. Engraçado isso, né? Não tem autocrítica. Ele não consegue nem perceber o estado em que ele está. Estou ajustando essa luzinha aqui, gente, né? Ele não consegue nem perceber o estado em que ele se encontra. Então, esses mais refratários, eles vão para o Ministério da Regeneração. Então, o Ministério da Regeneração é um ministério que nós temos uma ação mais intensa. Não é? É um ministério que tem um trabalho maior, porque ele lida com espíritos mais rebeldes. É isso, gente. É isso. Agora, se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos do Ministério do Auxílio, da comunicação e do esclarecimento. Então, olha que bacana. Né? Porque às vezes a pessoa está refratária, está lá no Ministério da Regeneração, mas de repente ele arrepende, ele cai em si, ele desperta. Ele fala, nossa, meu Deus, eu não posso continuar nessa postura que eu estou. Eu preciso melhorar. Eu preciso ir atrás do prejuízo, do tempo perdido. E aí ele começa a ingressar no Ministério do Auxílio, aí depois comunicação, esclarecimento. Então ele vai mudando de nível. Vai mudando de nível de acordo com o aprendizado, de acordo com o progresso que ele está fazendo no mundo espiritual. Isso é muito importante, gente. É muito importante. Então, o que é a lição para nós aqui? Qual que é a lição para nós? Desencarnou. A hora que você desencarnar, não é? Evita revolta. Evita ficar revoltado. Evita teimosia. Evita ficar resistente. Não é? Desencarnou, não importa as condições, não importa o que você fez. Se entrega ao arrependimento, procura ser um pouco mais dócil. Não é? Procura ser um pouco mais dócil à ação dos amigos espirituais. Por quê? Porque se você adotar essa postura, todo o trabalho de acolhimento dos amigos espirituais, todo o trabalho de assistência dos amigos espirituais, ele vai ficar muito mais fácil. Não é? Agora, por outro lado, se o espírito está ali numa postura refratária, se ele não aceita conselho, ele não aceita ajuda, não aceita nada, aí fica difícil. Quer dizer, aí fica muito difícil. Não é? Fica extremamente difícil. Então, precisa desenvolver a afabilidade, a humildade, reconhecer seus próprios erros, não é? Entender em que posição está. Isso facilita demais. Então, é essa postura que a gente tem que ter. Outra postura que a gente tem que ter. Chegou no mundo espiritual, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que encaixar em alguma atividade, tem que fazer algo para progredir. Porque o progresso não para. A evolução não para no mundo espiritual. Não para. Né? Então, eu, por exemplo, se eu chegar numa colônia espiritual, eu tenho vários planos, vários cursos que eu quero fazer, várias coisas que eu quero estudar, várias áreas que eu quero trabalhar, atendendo, assistindo, inclusive para aprender, né? Isso que o André Luiz faz aqui. Cada vez que ele participa de uma atividade, né? Cada vez que o André Luiz atende a um necessitado umbral, cada vez que ele participa de uma caravana de socorro espiritual, mais ele aprende. Ele aprende sobre a encarnação, ele aprende sobre o ser humano, ele aprende sobre a lei de causa e efeito. Então é uma coisa muito legal, porque você trabalha e aprende ao mesmo tempo. Trabalha e aprende. Não é? Então, muito importante isso. Ter essa atitude. Aqui,
aqui no mundo encarnado, aqui no mundo corporal e no mundo espiritual. Né? No mundo espiritual também. Né? Então, vamos lá. Então, se eles revelam proveito, eles vão passando de um ministério para outro, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Então, isso é que é importante a gente entender, gente. No mundo espiritual, a gente aprende muito e a gente se prepara para encarnações futuras. Então, às vezes, você vê um espírito que encarnou aqui e fala, nossa, como é que ele sabe isso? Onde que ele aprendeu isso? Gente, ele se preparou no mundo espiritual. Se preparou. Né? Participou de cursos, de tarefas, teve as suas experiências. Na hora que ele se preparou, programou sua encarnação e encarnou para colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu no mundo espiritual. Percebe? Então, às vezes, a pessoa vem e aqui na Terra ela vai ser um médico, uma médica, uma enfermeira, um enfermeiro, um engenheiro, uma engenheira. Não é? As mais diferentes profissões. Né? Ou vai constituir uma família, vai ser uma mãe de família, e aí ela se preparou enormemente para aqueles espíritos que ela vai receber como mãe, a educação que ela vai ter que dar. Então, ali ela ficou preparada, programou e veio cumprir a sua encarnação. Não é? Então, todos nós temos essa preparação. Por quê, gente? Né? Na área de esporte, todas as áreas, gente. Por quê? Porque geralmente a gente encarna e assume posições naquelas áreas em que nós temos um débito kármico, gente. Não nos iludamos. Não vamos nos iludir. A pessoa assume determinadas posições porque ela tem um débito kármico. E aquela posição que ela assumiu é a melhor posição para ela resgatar de forma mais rápida, mais eficiente, mais eficaz. Perceberam? Então é isso. Né? Há uma preparação. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. Né? Então aqui ele está dizendo assim, você viu que tem uma escada. Ó, Ministério da Regeneração, aí é promovido para o Ministério do Auxílio. Aí é promovido para o Ministério da Comunicação. Aí é promovido para o Ministério do Esclarecimento. Geralmente, a maioria encarna. Alguns poucos são promovidos para o Ministério da Elevação. Porque o Ministério da Elevação aqui, ele é top. Ele é top. Não é qualquer espírito que vai para o Ministério da Elevação. Fica lá um tempo prolongado. Às vezes o espírito fica 200, fica até 300 anos no Ministério da Elevação. Imagina o preparo que ele adquire. Imagina a preparação que ele faz para uma próxima vida. Não é? Não é isso? E raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. Então, o Ministério da União Divina é a joia da coroa. Então, são raríssimos os espíritos que possuem uma conquista de espiritualidade interior, que conseguiram uma evolução íntima que os capacite a chegar no Ministério da União Divina. Percebe? Então, são raríssimos. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Então, olha o que o Ulisses está dizendo, gente. Olha,
E não suponha que os testemunhos que o espírito tem que dar para receber essas promoções são apenas atividade idealista. Ou seja, muita conversa, muito papo e pouca ação. Através de trabalho, ações. Ações concretas. O espírito precisa testemunhar com ações concretas que ele merece ir para postos mais elevados, para funções de maior responsabilidade. Não é? Então você vê que é curioso, né? Porque fala na união divina a cada 10 anos, né? E o Lísias nem explica, né? Mas talvez o que ele está querendo dizer aqui? Que não é assim. Não vai entrando tanto de gente na união divina. União divina é ministério que só trabalha espírito superior. Só espírito superior. Não é? O pessoal está falando, está travando um pouquinho. Oi, pessoal. Travou aí um pouquinho? Aqui está seguindo bem. Aqui, para mim, aqui não travou. Então, eu acho. Travou aí, gente? Vamos. Isso. Olha, tá voltando um pouquinho, né? Vamos com calma. Aos pouquinhos vai voltando, né? E aí ele continua, ó. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Olha que legal. Opa! Tá travando muito, né? Opa, peraí, gente. Vamos dar um tempinho aqui. Espera só um pouquinho, gente. Vamos dar um tempinho aqui. Só um minutinho. Só um segundinho aí. Um segundinho. João, você está usando a internet? Desliga um pouquinho aí que está travando tudo aqui. Não é culpa sua, não. Acho que o sinal está muito ruim, filho. Sério? Tem que ligar. Pior que tinha caído aqui também. Pessoal, voltou? Melhorou? Melhorou? Acho que melhorou um pouquinho, né? Voltou, que coisa boa. Então, ótimo. Então, vamos voltar devagarzinho, então. Então, o Lísias fez uma piadinha aqui. Ele disse assim, já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. É engraçado. Quer dizer, o próprio espírito Lísias está fazendo uma piadinha, né? Que a gente acha, desencarnou, virou fantasma, resolveu todos os problemas. Não. Você desencarnou, como é que você fica? Igualzinho você estava. É isso, gente. Não é? A pessoa está assim, 10 minutos antes dela desencarnar. 10 minutos depois dela desencarnar. Como é que ela está? Igual. Não tem mágica, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a desencarnação opera milagres, ela faz mágica. Não faz. A desencarnação não opera mais. Então o Lísias está fazendo uma piada aqui, né? A gente não é promovida a fantasma, não. Vivemos em ciclo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos da comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento
requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O ministério da elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Então, olha que coisa, né? Você vê que tem um programa de trabalho. Cada ministério aqui, ele tem um programa, ou seja, tem um programa de desenvolvimento do espírito, né? O espírito precisa desenvolver aqueles elementos para ele poder ingressar naquele ministério, e lá ele vai ter que aprender habilidades, conhecimentos, moralidade, vai ter que desenvolver o seu amor universal, né? Não é isso? Então, vamos lá. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, a alimentação, distribuição de energia elétrica, trânsito, transporte e outros. Então, você vê que a governadoria exatamente. A Maria da Luz está dizendo: Haroldo, meu filho tem 9 anos, está aqui a te ouvir aí. Ele falou que depois que morre vira anjo. Quem dera, viu? Quem dera, quem dera. Então, lá na governadoria, eles concentram, olha que interessante, as atividades administrativas, né? Distribuição, energia elétrica, transporte. Então, é a parte mais operacional da colônia espiritual, não é? Interessante. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Olha que interessante isso, gente. Existe uma lei lá, tem que repousar, tem que passear no bosque, tem que ter o dia de descanso, tem que ter as horas de descanso, as horas de lazer. Mas o governador, olha que bonito isso. A autoridade máxima da colônia não descansa. Não descansa. Não se permite descansar. Que a gente fica pensando, né? Que espírito é esse? E como é que os valores são outros no mundo espiritual? Os valores são outros, né? Então, vamos lá. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Né? O palácio da governadoria. Aí, olha só. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar, onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus obrigados com os irmãos do umbral. Olha isso, hein, gente? Então, o governador espiritual do nosso lar, toda semana, vai no local mais difícil da colônia. Toda semana ele vai lá, pessoalmente. Que exemplo, né? Que exemplo. Que exemplo. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidos. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhe os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, ele se priva, às vezes, de alegrias sagradas, amparando a desorientados,
e sofredores. Olha que legal, gente. Que coisa esse governador, né? Ele mesmo se priva. Porque, imagina, ele é o governador do nosso lar. Ele poderia tirar o domingo, que é o dia do descanso dele, para quê? Para visitar colônias superiores, para visitar amigos. E, no entanto, ele está ali, apoiando o local mais difícil, o local de maior desafio de trabalho. Muito interessante, né? Muito interessante. Então, aqui, vai encaminhar aqui o finalzinho, já do capítulo, eu vou ler aqui, né? Está encaminhando para a finalização, mas é um exemplo lindo, esse exemplo do governador. Ele é o que mais trabalha, ele não descansa, ele usa sua hora de lazer. Que coisa! Você vê que é totalmente o inverso aqui, não é? Lá vale a frase que a gente ouve: quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades. Não é? Quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades. Então, lá vigora isso. Lá vigora isso. Não é? Então, esses postos de comando não são favor. Nesses postos de comando na esfera superior, exige alta cota de sacrifício, de renúncia de trabalho, né? De amor e de dedicação. Exatamente, né? O Emmanuel Rodrigues está falando, você está citando o Spider-Man, o Homem-Aranha. Exatamente, citando o Homem-Aranha, né? Quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades, né? É isso mesmo. Pessoal, nós já somos 1.600 pessoas aqui na live. Olha que coisa linda. 830 likes. Que maravilha. Delícia esse estudo, né? A gente aprende tanto, é uma lição, a gente fica inspirado, né? Toda vez que eu leio com vocês isso aqui, eu fico feliz, fico inspirado. A gente acende a chama da esperança, da alegria, da confiança em Deus, da confiança nos amigos espirituais, não é mesmo? Muito obrigado pela presença de vocês. 1.600 pessoas aqui na live. Vamos lá. Deixaram-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Então, a gente vale lembrar aqui que o André Luiz ainda estava no hospital. Ele ainda estava se recuperando, né? Então, baixou lá o metrô voador, o aeróbus, né? Que é um metrô voador super moderno. Lembra aquele trem que tem lá em Wakanda, lá no Pantera Negra, não é? Lembra aquele veículo lá, que você vê que está chegando na Terra. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observara a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente: essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço. Olha que delícia, gente. Você está trabalhando ouvindo música. É verdade. Porque você fica mais animado, né? Não é? Intensifica. Em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Ou seja, ninguém trabalha em nosso lar sem ouvir uma música tranquila, uma música gostosa, uma música inspiradora. Olha que legal. Não é? Muito interessante isso, né, gente? Muito interessante. Eu me lembro, certa vez eu fui lá na Suíça fazer um roteiro de palestras espíritas. Então, os companheiros, as amigas, né, de trabalho espírita, dedicadas, tarefeiras lá da Suíça, me chamaram.
Aí fomos eu, Gesiane, Luiz, para fazer o roteiro lá de palestras. E aí eu fiquei sabendo que algumas fazendas lá, que fazem a ordenha das vacas, né? Tiram o leite das vacas, aquelas vacas suíças maravilhosas, né? Parecendo aquela... Na Holanda também, né? Aquelas vacas holandesas, lindas, bonitas. Elas ouvem música enquanto está fazendo a ordenha. Né? Então, eles colocam, às vezes, música clássica ou uma música mais tranquila, e aí a vaca fica tranquila, onde eles tiram leite para fazer o chocolate, para fazer queijo. Né? Muito interessante, né? Muito interessante. Se até o animal responde a esse tipo de estímulo, que dirá nós, seres humanos, né? Que dirá. Nesse íntere, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: Irmão Lísias, estão te chamando no pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. E o André Luiz é assim, né? Ele está sempre cheio de dúvidas, sempre perguntando, né? E essa curiosidade dele é maravilhosa, né? Ó, a Juliana Poli está dizendo que na Itália também tem essas fazendas de búfalas. Colocam até massageador para elas, que bacana. Tratar com carinho o animal, né? Não pode judiar, né? Tratar mal. Então, interessante isso aqui, né, gente? E aí você vê que o André Luiz fica curioso, né? Ele devia estar pensando milhões de coisas, né? Milhões de coisas. Terminou o capítulo 11 e agora nós vamos entrar no capítulo 12. O capítulo 12 se chama Umbral. O umbral. Todo mundo fica curioso para saber o que é o umbral, né? Então, nós vamos entrar agora no estudo do umbral, não é? Capítulo 12, vou deixar todo mundo se preparar, não é? A gente já está quase chegando no fim da live. Daqui a pouco, 9, eu tenho uma outra, né? A gente está chegando aí no finalzinho. Mas eu vou pedir para vocês, todo mundo, dar uma lida no capítulo 12, dá uma lida, porque semana que vem nós vamos estudar o tão temido umbral. Tão temido umbral. Ok, gente? Então, nós vamos ver que esse conceito de inferno, de purgatório, nós vamos ver que ele é um pouco incompleto, um pouco equivocado, e o conceito de umbral, ele é mais completo, ele é melhor do que o conceito de inferno e do que o conceito de purgatório. Ok? Não é? Nós vamos ver isso aí. Que o umbral é um conceito mais amplo, mais abrangente, mais profundo. Profundo. Não é? Mas, como eu disse, nós vamos estudar aqui também que o umbral possui vários níveis, várias diferenças, e nós vamos entender essas diferenças, essas gradações que o umbral possui. Combinado? Então, uma noite abençoada para todos, muita paz, muita paz. Uma semana rica de aprendizado, de trabalho, de espiritualidade. Vocês possam aproveitar a família, um excelente final de semana para todos, né? E gratidão, gratidão a quem comprou o livro para ajudar lá o Remanso Fraterno. Gratidão por todos que estão acompanhando. Nós já somos 1.700 pessoas aqui nessa live. Olha que coisa linda, né, gente? Que coisa maravilhosa, né? 1.700 pessoas é de dar muita alegria, não é?
Então, uma noite abençoada para todos. Obrigado aí, muitos likes, ó, 1.100 likes, 1.700 pessoas participando. A gente fica muito feliz. E semana que vem, esse tema curiosíssimo, esse tema fascinante, que é o umbral. Vamos aprender sobre esse tema. Tá bom? Então, boa noite para todos. Fiquem com Deus. Bom fim de semana.